E aí, pessoal, beleza? Vamos falar então do livro dos pesadelos. Eu falei que ia voltar a ler, né? Eu comecei a ler, tive muitos pesadelos com o livro e parei de ler o livro. E aí eu fiz o último vídeo sobre isso, né? E agora voltei para dizer que eu voltei a ler o livro e qual o resultado. Então, conforme eu voltei a ler o livro, eu não tive mais os pesadelos de antes, da primeira vez que eu comecei a ler esse livro. Porém, tive, para ser honesto com vocês, eu não sei dizer se foram sonhos ou projeções astrais, tá? Mas tive essas experiências de sonhos ou projeções muito significantes, no sentido de ter uma história, ter um porquê, com pessoas próximas, é, como se fosse algo a dizer. Sabe? Já aconteceu de você ter um sonho e aí você acorda e fala, cara, esse sonho tinha algo para me dizer. Parecia um filme, né? Que é muito parecido com projeção astral, né? Por isso que eu digo que pode ser que tenha sido uma projeção, mas como eu não estava consciente, não posso afirmar que era uma projeção. Pode ter sido um sonho também. Mas você já teve essa impressão de ter sonhado e acorda e tem a sensação de que aquele sonho queria te dizer alguma coisa, de tão real que foi? Foram esses sonhos que eu tive assim que eu voltei a ler o livro sobre a imposição de mãos, né? O livro fala sobre imposição energética de mãos, não tem nada a ver com sonho. Mas enfim, um dos sonhos que eu tive, que eu vou relatar aqui, a minha bisavó morava em uma casa de esquina. Sabe essas casas estilo português, que a porta da casa é na calçada, não tem um quintal, um recuo. A porta já é na calçada. Minha bisavó morava numa casa como essa e eu passei minha infância inteira lá, praticamente, né? E há uns 5, 6 anos atrás, uma das filhas dela, né, faleceu, uma tia-avó minha, muito querida, e que ela gostava muito de mim e eu dela. Uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa extremamente de um coração gigantesco. Ela faleceu. E aí o meu sonho foi o seguinte, para quem é aqui da cidade de Campinas, São Paulo, vai saber o que eu estou falando, para quem não é, eu vou tentar colocar os detalhes no sonho. Quando eu, no sonho, né, eu estava ali no terminal central, é um terminal de vários ônibus públicos, né, de circular, de ônibus da cidade ali. Eu estava ali e ali eu estava indo a pé para a casa dela, que a casa dela é ali perto, um pouco para cima desse terminal central. E o sonho era muito nítido. Eu simplesmente estava nesse terminal de ônibus, né, nesse centro de ônibus, e caminhando nitidamente, indo para a rua dela. Era de noite, só estava eu na rua. Eu lembro que eu até estava com medo, porque a rua dela de madrugada, a gente tinha medo por causa de bandido, assalto, enfim. Eu lembro que eu estava subindo aquela rua e morrendo de medo. Falei, meu Deus, vai que aparece alguém aqui, né? E fui andando, andando, aí cheguei na rua dela, dobrei a esquina e a casa dela lá na frente, e tudo perfeito, como era naquela época e muito provavelmente como está hoje. E eu vou chegando perto da casa dela, a casa é exatamente igual, tudo muito igual. E quando eu vou chegando, eu ouço uma gritaria lá dentro, uma gritaria de pessoas perturbadas, digamos assim. Umas 2, 3 pessoas gritando, nada mais do que isso. Como se fosse uma briga de em desacordo com alguma coisa, sabe? E um falava alto, outro gritava, o outro reclamava e me parecia um certo sofrimento junto ali. Aí quando eu fui chegando e que eu abri a porta da casa dela, que dava de frente para a rua, quem estava lá era essa tia-avó minha dentro da casa
e muito incomodada, muito perturbada, dizendo que ela estava com... Não, não é saudade, eu vou falar saudade, mas não foi essa palavra. Dizendo que ela queria ver as pessoas, que estava tudo muito corrido para ela, e reclamando, e que ninguém me entende, eu tô cansada de tudo isso, sabe, bravejando e falando. Aí, e essa é engraçado, porque essa tia sempre foi muito amável com todos. Se você passasse um estranho para pedir informação na casa dela, era muito fácil dela convidar a pessoa para entrar tomar um café com ela, almoçar, sabe? E conversa a tarde inteira. Enfim, e ela muito incomodada, falando ninguém me entende. E eu ali, mas calma tia, o que está acontecendo? Ela, não, agora outro dia você volta aqui. Olha só, o que me espantou. Eu falei, nossa, mas a minha tia, sendo assim, né? Ela sempre foi muito acolhedora de colocar todo mundo para dentro, um coração que não cabia nela. Agora não dá, tá tudo muito corrido aqui, outro dia você volta. Eu falei, tá bom tia, obrigado, outro dia eu volto, coisa e tal. E aí no que eu saí da casa acabou o sonho. Em teoria eu acordei, me lembrei do sonho, era um sonho muito real, no sentido de falar, pô, que legal, eu tive a sensação de ter estado com a minha tia, né? E o sonho foi esse. Bom, aí o que eu tenho para analisar sobre este sonho? E sobre o livro, né? Eu voltei a ler um livro que em teoria fala de energia, imposição de mãos com energia. Que a gente pode entender pelo lado científico e pode entender pelo lado espiritual. Né, esse livro. Se a gente entender pelo lado espiritual, a gente está entendendo que a gente está trabalhando com outras energias. Não estou nem dizendo consciências, pessoas, entidades, mas a gente está mexendo com algo invisível, né? Pegando energia talvez de algum lugar, levando para outro, no sentido de levar o bem. E quando a gente faz isso, talvez a gente incomoda, né? Algumas pessoas, ou igual aqui no planeta Terra, né? Se você está no seu trabalho e você começa a fazer algo bem feito, você vai incomodar algumas pessoas, tá certo? E lá fora não é diferente não, lá no extrafísico. Então a primeira vez que eu estava lendo esse livro, que eu tinha os pesadelos, me dá a entender um pouquinho que era um pouco isso. Alguma consciência, alguma energia tentando me perturbar, me dar medo para eu parar de ler o livro. E eu realmente parei. Aí agora eu voltei a ler. E aí tive esse sonho, tive outros também. E aí como que eu também analiso esse sonho? Talvez por eu ter comentado do livro aberto isso, né, aqui no canal e tudo mais, eu talvez possa ter tido alguma proteção, ou quem queria me fazer mal já afastou um pouquinho, né? Porque quando a gente conversa sobre de uma maneira limpa, clara, né, objetiva, sem julgamento, e a gente mostra para essas pessoas ruins que a gente está atento naquilo que está acontecendo, né? Então, quando a gente põe um assunto na mesa, quem estava querendo fazer o mal para você escondido, que até então ele pensava que ele não sabia que você sabia, agora ele sabe que você sabe. Pode ser que essa pessoa ela também se afaste, né? De querer fazer o mal, isso no extrafísico como no nosso trabalho. Então, por ter se afastado, eu ter criado essa certa proteção, conforme eu voltei a ler o livro, talvez abriu alguns sonhos ou projeções para mim, novamente. Né? Uma deles de eu ter encontrado com a minha tia. Isso pode ter sido sim uma projeção na qual eu encontrei com ela e ela estava um pouco perturbada pedindo ajuda. Né? Então é uma das maneiras de eu entender. Vocês sabem que eu, de certa forma, eu não acredito em verdades absolutas, então tudo para mim são possibilidades, mas possibilidades muito palpáveis, prováveis, tá? Que é o que eu estou comentando aqui com vocês. Então é isso, eu vou continuar lendo o livro, se tiver outra coisa eu aviso vocês, mas é um livro muito bom, com o objetivo de ajudar as pessoas, com imposição de mão e energia. No vídeo anterior eu mostrei a capa do vídeo do livro, então quem tiver interessado nesse livro, vai lá no vídeo anterior, que tá tudo lá. Tá bom? Abraço para todo mundo e me aguardem para o próximo vídeo.